Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para meditarmos juntos um pouco na palavra do Senhor e ganharmos fortalecimento para este dia. Sim, aumentarmos a nossa esperança naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que procede do Deus soberano. Você crê nisso? Tem certeza? Você realmente crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, tem controle sobre todas as coisas? Eu fico sempre impressionado e me alegro muito quando eu lembro que não cai um fio de cabelo da minha cabeça se não for pela aprovação, pela vontade de Deus. Que Deus cuida do passarinho que está no céu, certamente Ele vai cuidar também de cada um de nós. Todas essas coisas trazem sobre o meu coração confiança de que Deus é soberano, de que Ele tem controle, de que a sua aliança é inquebrável e imutável. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, porque estamos falando da formação da igreja, aquele momento tão especial. Será que os princípios da igreja passaram? Será que aquilo que a igreja viveu não é mais para ser vivido? Será que a modernidade conseguiu apagar os ensinamentos de Cristo? Será que a modernidade e as circunstâncias dos dias atuais interferem de tal maneira que a palavra do Senhor não precisa ser cumprida ou obedecida? É evidente que não, porque essa palavra está escrito: céus e terras poderão passar, mas a minha palavra jamais passará. E todos nós seremos julgados por esta palavra, se nós temos realmente vivido de acordo ou contra esta palavra. É simples assim. Se nós temos recebido, ouvido, como tem sido a mensagem nesses dias, né? Ouvido a mensagem do Evangelho, ou se nós temos ouvido a mensagem da religião, se nós temos ouvido a mensagem das preferências, das ordenanças humanas, né? Ou se nós temos realmente nos disposto a andar em santidade, porque o nosso Deus é santo. E vamos continuar aqui, não é? No capítulo 14 agora, do verso 1 até o verso 7, está escrito: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Nós vemos aqui que Paulo e Barnabé continuavam nas suas viagens pregando o evangelho. E eles então entraram juntos numa sinagoga, não é? Lá em Icônio. Icônio era uma cidade que tinha uma província romana, onde tinham muitos judeus e gregos, não é? Então haviam gentios ali. E dentro dessa quantidade de gente, de outras raças, não é? De outros costumes, o apóstolo Paulo foi lá na sinagoga pregar o evangelho. E eles pregaram de uma tal maneira, falaram de tal modo, é o que está escrito aqui, de certa forma, numa posição de força, de poder, numa ação do Espírito Santo tão tremenda, né, que veio a crer grande multidão. Ouça o que está escrito, que veio a crer. Quando você vê o Evangelho, o que acontece com você? Você crê ou você lamenta por não poder viver aquilo que está escrito? Veja, o que eles estavam pregando era o Evangelho de Cristo. Sim, os ensinamentos de Cristo. Eles estavam falando sobre a remissão de pecados, sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo, de como isso interfere e traz salvação para todo aquele que crê. Então aquelas pessoas creram, foi uma grande multidão, tanto de judeus como gregos, mas os judeus incrédulos, porque também tinha esses ali, que não creram, que não aceitaram, não é, a mensagem, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos judeus.
E por conta dos judeus terem a sua doutrina judaica, das leis, dos costumes e tudo mais, os gentios não tinham, obviamente, essa mesma condição, esses mesmos costumes oriundos da lei, da história de Israel. Então os gentios recebiam a mensagem do evangelho e se alegravam sobremaneira, porque agora eles criam na salvação em Jesus Cristo e havia uma aproximação de Deus e eles abandonavam a sua idolatria, os seus costumes e se posicionavam agora para aprender sobre Jesus. E o que acontece? Entretanto, eles demoraram-se ali muito tempo, falando com ousadia no Senhor, o qual confirmava a palavra que estava sendo pregada, concedendo que através dos apóstolos muitos fossem curados, sinais, prodígios, mas dividiu-se o povo da cidade. Sim, tinha aqueles que creram e aqueles que não creram. E como surgisse um tumulto entre os gentios e judeus, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Mas quando eles souberam que isso ia acontecer, eles fugiram para outra cidade e Derbe, cidades da Licaônia, circunvizinhança, onde o quê? Anunciaram o evangelho. Não é interessante? Pense um pouco agora na vida de Paulo e Barnabé. Eles estavam vivendo para Deus. Eles estavam pregando o evangelho. Poderíamos, quem sabe, assumir nos dias de hoje que por conta de um merecimento ou de uma atitude de consagração, de dedicação, poxa, aqueles homens não mereciam ser apedrejados, perseguidos, maltratados, rejeitados, tratados com desprezo, não é verdade? Eles deveriam ser honrados. Mas, na verdade, foi assim que começou a igreja. E foi assim que os nossos primeiros irmãos viveram, sendo perseguidos e passando por grandes aflições. Mas veja, no momento em que eles ficaram sabendo que seriam apedrejados, eles fugiram. A palavra do Senhor diz que eles fugiram para Listra. Então veja que atitude interessante, que talvez muitas pessoas se confundem com relação à coragem, covardia. Sim, mas eles saíram daquela cidade e foram para outra pregar o evangelho, onde se anunciava o evangelho. Então perceba que Deus usou a perseguição para que o evangelho fosse pregado em todas as cidades, em todos os lugares, e muitos crescem, fossem salvos, não é? E vivessem essa alegria, esse mover do Espírito Santo tremendo que inundava os corações. É isso que nós precisamos viver, esse mover do Espírito Santo que enche o nosso coração. Nestes dias, você, cristão, tem tido seu coração cheio do Espírito Santo? Há uma alegria dentro de você por causa da salvação, da libertação, do perdão, da restauração da sua vida, da eternidade com Deus? Essa é uma meditação importante, porque muitos se lamentam pela situação do mundo. A minha vida no mundo precisa ser satisfeita para que eu possa ter algum interesse em pensar em Deus. Tome cuidado com isso. Porque primeiro nós recebemos de Deus e pertencemos a Deus, e a nossa vida está em suas mãos. É para Ele, para a sua glória e para o seu louvor. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a pérola de maior valor. Ele realmente é aquele que encheu, que trouxe paz ao nosso coração. Por isso, nessa manhã, prepare-se realmente para que você entregue esse dia nas mãos do Senhor, fique firme e fortalecido na fé.